Estamos de volta com o programa Opinião, hoje recebendo o promotor de justiça da comarca de Mariana, Guilherme Sá Meneguin. Você ainda não mandou a sua pergunta, não participou do nosso programa? Entre em contato com a nossa produção. A sua participação é sempre importante para fazermos uma opinião cada vez melhor. O telefone fixo da nossa produção é o 3559-3903. Mande também a sua mensagem pelo nosso WhatsApp. O número é o 98879-4985. No próximo bloco a gente responde a sua dúvida. Promotor, o que já foi executado em favor das pessoas atingidas nesses 3 anos de tragédia? O que elas já receberam por parte da Fundação Renova ou das empresas aí envolvidas na tragédia? É importante, inicialmente, explicar para o telespectador que nada foi feito de boa vontade. Foi tudo fruto de processos na justiça, de pressão da comunidade e de toda uma luta por direitos que foi travada nesses 3 anos, né? Muitas vezes as pessoas têm a impressão de que as empresas estão fazendo tudo, não estão, né? Elas só fazem depois da intervenção das autoridades ou da própria pressão popular, né? Então essa é uma primeira premissa que a gente tem que deixar muito claro. Segundo lugar, o que elas fizeram até hoje foi cumprir, em parte, né, as medidas emergenciais para garantir o bem-estar das famílias. Uma das coisas que nós pedimos nesse processo foram, por exemplo, os auxílios financeiros mensais. É um cartão que é concedido às pessoas que perderam renda, é pago um valor mensal para essa pessoa através desse cartão e ali ela pode, né, manter sua subsistência até a indenização e o reassentamento. Acontece que várias pessoas não receberam esse cartão, não receberam esse auxílio, mesmo sendo vítimas e não havendo dúvidas sobre isso, né? E sem qualquer justificativa, eles negaram esse cartão para várias pessoas. Essas pessoas que não receberam são aquelas que já estão no processo de ação coletiva ou aquelas que ainda não conseguiram ingressar? Não existe essa ideia de ter que ingressar, sabe? Ela é uma ação genérica, né? Então, todas as vítimas, a gente não precisa nomear todas, né? Então, não importa, né, se a pessoa é atingida de qual categoria que ela é, né? Se ela é atingida, ela tem aquele direito, né? E a gente não precisa nomear uma por uma, né? Acontece que várias pessoas procuraram a Fundação Renova ou a Samarco e ela se negou a entregar esses cartões de auxílio financeiro para várias vítimas. Então o Ministério Público teve que entrar com várias medidas, inclusive mais 2 ações na Justiça, para a Justiça obrigar elas a reconhecer essas pessoas como vítimas. E no total nós identificamos mais de 200 casos de pessoas que foram de alguma forma rejeitadas em seus direitos pelas empresas e só tiveram esse direito reconhecido com a intervenção do Ministério Público, né? Caberia a elas cumprir esses acordos. Então, o que ela cumpriu foi, em parte, não foi um cumprimento perfeito, né? Aliás, para mim, na minha opinião, foi um cumprimento muito regular, poderia ser muito melhor, né? Ela cumpriu também, aí ela cumpriu de uma forma melhor, foi colocar as pessoas nas casas alugadas, como mobiliadas, né? Mas mesmo isso houve uma série de problemas, pessoas com casas caindo aos pedaços, com risco de desabamento, e as pessoas iam até as empresas, iam até a Fundação Renova e eles se negavam a mudar a pessoa para outra casa. E aí o Ministério Público tinha que despedir ofício, exigir, enfim. Então, esse foi o que ele cumpriu basicamente foi isso. Agora, eles começaram o reassentamento de Bento Rodrigues no dia 3 de agosto de 2018. Né? Também deveria ser mais rápido. Nós estamos cobrando e as coisas só andaram a partir do momento em que nós fizemos uma intervenção para que isso se acelerasse. Né? Então, em resumo, né, as medidas emergenciais, esses direitos para garantir os bem-estar das famílias, eles cumpriram, em parte, e só cumpriram mais em virtude da intervenção do Ministério Público. Quanto ao restante dos direitos, eles só cumpriram a questão do início do reassentamento de Bento Rodrigues. Então é muito pouco, né? A gente entende, claro, é bom também fazer essa ressalva, né? A gente tem que ser justo na avaliação. É um caso complexo, tem uma série de dificuldades intrínsecas ao caso, mas houvesse um pouco mais de competência e dedicação e boa vontade, as coisas teriam se andado melhor. Essas pessoas que o Ministério Público teve que intervir para poder terem reconhecido seus direitos, qual eram as alegações mais recorrentes das empresas em não reconhecer essas pessoas como beneficiárias? Aí é que está. Não se alegava nada.
Simplesmente negava Se o ninguém benefício rejeitava e pronto. o direito das pessoas, não explicava para as pessoas, isso era até ultrajante. A pessoa, ela via um seu amigo, o seu parente recebendo aquele direito e não sabia por que não era deferido para ele, né? E aí nós tivemos que intervir. Então, é um desrespeito à vítima do desastre. E é bom frisar isso. Trata-se de vítimas de crime, né? São pessoas que sofreram muito por causa desse fato. São 19 vítimas fatais, né? Pessoas que perderam a vida, pessoas que perderam tudo, né? E ainda assim tiveram que conviver com esse desrespeito por parte das empresas e da Fundação Renova. Claro que isso não foi em todos os casos, a gente também tem que ser muito claro nisso, mas muitas pessoas sim tiveram uma situação, um direito duplamente violado. Primeiro por não ter sido concedido, por exemplo, o auxílio financeiro ou a casa alugada, e segundo por ter sido aquele direito rejeitado sem uma explicação. Há muita dificuldade de comunicação hoje entre os atingidos e a Renova? Eu acho que as coisas variam muito, né? Em alguns aspectos esse diálogo melhora, às vezes ele tem uma certa dificuldade, tem a complexidade natural do caso, que requer soluções pioneiras, inéditas, porque isso não foi vivenciado por nenhum de nós, né? Então há dificuldades, mas eu acho que ele gradua, às vezes melhora, às vezes piora. Eu não vejo isso hoje como um problema. Lá no começo do processo, a Justiça bloqueou um valor de 300 milhões da empresa Samarco para ser usado como garantia de pagamento dos benefícios, atendimento aos atingidos aqui de Mariana, Bento Rodrigues e Paracatu, as outras comunidades atingidas. Desses 300 milhões que foram bloqueados, o que já foi destinado para pagar essas vítimas efetivamente? Esse recurso, é muito importante ressaltar que nós entramos com essa ação cautelar 5 dias após o desastre, né? E resultou no bloqueio, né? O juiz deu a liminar e, de fato, efetivou o bloqueio de 300 milhões de reais nas contas da Samarco. Agora, esse recurso, ele tecnicamente não é para ser usado, ele funciona como uma garantia de que as vítimas serão ressarcidas, né? O que nós aceitamos é liberar uma parte dos recursos para compra de terrenos, onde vai ser reassentado a comunidade, pagamentos de antecipações de indenização. Então, hoje nós temos aproximadamente 250 milhões de reais bloqueados, né? E eles serão liberados paulatinamente à medida que a Samarco e as empresas começarem a pagar as indenizações. Então, vai funcionar da seguinte forma: eles pagam, eles calculam, pagam, prestam contas ao Ministério Público, informando quanto que eles pagaram, quanto que custou aquilo, e aí assim nós vamos dar um parecer favorável para que seja judicialmente liberado e voltar esse dinheiro para essa marca, para compensar as indenizações que serão pagas. Tá certo, promotor. A gente vai para um rápido intervalo, já já a gente volta falando de outros assuntos envolvendo o processo lá com os atingidos de Bento Rodrigues, de toda a comunidade marianense. A gente volta já já, um rápido intervalo. Você que ainda não participou, continue mandando a sua pergunta para a nossa produção. No próximo bloco a gente volta com a sua questão. Um rápido intervalo, voltamos já.